Muito trágico. E é esse assunto que a gente vai abordar agora aqui no Estúdio CBN. E é trágico de todos os lados, né? Não adianta culpar, claro que teve esse caso da omissão de socorro do ônibus, né, que atropelou um homem de 23 anos aqui no trânsito de Campinas, mas a gente vê também, né, falta de responsabilidade das pessoas que estão atravessando as pistas, né, principalmente em rodovias. E exatamente por causa disso, nós vamos conversar agora com o especialista em trânsito, Renato Campestrini. Olá, Renato, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Gloriza, tudo bem? Boa tarde aos nossos ouvintes, é uma satisfação poder contribuir com vocês novamente. É toda nossa a satisfação. É o que a gente sempre diz, né, Renato? Não dá para colocar, na maioria dos casos, a culpa no motorista, né? O pedestre, ele também não tem cumprido com tanta campanha, com tanto trabalho que tem sido feito para que as pessoas respeitem as leis de trânsito, inclusive os pedestres. Essas coisas continuam acontecendo, esses acidentes continuam acontecendo e é difícil a gente conseguir chegar a uma conclusão, a um meio termo para que esses acidentes diminuam, Renato. Sim, geral, cada sinistro de trânsito ele precisa de uma avaliação, né, em relação aos fatores de risco envolvidos, né, no caso, para que você possa apurar de fato as responsabilidades. Então a gente tem a obrigação do pedestre de respeitar todas as situações, todos os locais de travessia previstos para ele. Nós temos o condutor de reduzir velocidade naqueles locais em que há necessidade e que é externado através de sinalização. Então, nós temos uma responsabilidade conjunta de pedestres e condutores. Todos têm o dever, direito, ter um trânsito seguro, um trânsito ético e cidadão, né? Mas respeitando as responsabilidades e atribuições de cada um. Do contrário, a gente tem campanhas que não surtem efeito. Renato, e no caso, esse, claro que está sendo investigado pela polícia, ainda não se sabe nem quem foi, né? Porque está faltando a imagem. Isso aconteceu na manhã no fim de semana, bem de manhãzinha, aqui no centro de Campinas. O motorista do ônibus omitiu o socorro, né? Ele fugiu. E isso já é crime de qualquer forma, né? Mesmo se a culpa for do pedestre, né? Sim, quando você tem uma fuga do condutor do local do acidente, do sinistro de trânsito, quando você tem vítima, a gente tem uma situação de crime de trânsito também, né, que pode implicar em responsabilidades ainda maiores para os condutores. Ele tem que, não necessariamente socorrer, colocar a pessoa dentro do seu veículo e levar para um hospital, mas pelo menos acionar os sistemas de resgate, o SAMU, para que possa atender a vítima, né, prestar aquele primeiro atendimento. Eles são o pessoal técnico capacitado para poder dar o suporte, até mesmo evitar que a pessoa venha a óbito. Mas jamais você deve deixar o local do sinistro de trânsito, né? A pessoa às vezes fala que é pela falta de medo de ser linchado, tudo mais, mas assim, é uma situação que pode acontecer com qualquer um, então tem que se ponderar a situação e preservar aquela vida envolvida ali no sinistro. Que se ande um pouquinho a mais e se ligue para alguém, para um SAMU, para um hospital, para a polícia, pelo menos isso, né? Sim, é o que determina a norma, né? A gente tem aí as noções de primeiros socorros, como o cidadão ele passa o processo de habilitação, né, de obtenção da sua carteira nacional de habilitação, PNH, e ele aprende as noções de primeiros socorros, mas não que isso venha a ser que ele vai ter que dar o suporte médico quando se tem um sinistro, né? Ele tem que pegar o telefone, ligar ou pedir que alguém faça e prestar, pelo menos preservar o local em que a vítima está, para que ela não venha agravar ou até mesmo que outro sinistro venha ocorrer, né? A gente tem situações não muito incomuns de pessoas que se envolvem em sinistro de trânsito porque houve uma falta de sinalização em relação a um primeiro acidente. Então a pessoa tem que estar sempre atenta a prestar atendimento àquela vítima e também sinalizar para que outros sinistros não voltem a ocorrer naquele mesmo ponto da via. Ô Renato, e a gente se vai falar principalmente de rodovias, né? Porque até nesse caso aqui do centro de Campinas, a informação do boletim de ocorrência é que o pedestre atravessou fora da faixa, ou seja, ele tem uma estrutura para que ele atravesse. Isso infelizmente não aconteceu e acabou infelizmente causando a morte dele. Mas no caso das rodovias, como essa adolescente de 14 anos que morreu na rodovia Lix da Cunha tentando atravessar
de um bairro para outro. Falta infraestrutura nas rodovias. A gente sabe que não dá para pôr passarela em tudo quanto é lugar. E também não dá para pôr semáforo numa rodovia, dependendo do local, a não ser que seja uma área muito habitada, com muito movimento. Como que equalizar isso? Na sua visão, como especialista em trânsito, falta essa infraestrutura para que o pedestre possa utilizar a rodovia ou ali é um lugar que tem que ser evitado? Em alguns locais, a gente precisa fazer um estudo, né, de origem e destino dos pedestres, a linha de destino de origem das pessoas, para onde elas, o que elas têm de intenção para fazer o deslocamento. Quando você faz uma pesquisa e você acaba entendendo que há um número considerável de pedestres, tem que se adotar alguma medida de redução de velocidade para alertar da travessia de pedestres, ou então, mais adiante, se for um fluxo muito intenso de pedestres, fazer uma passarela ou uma passagem subterrânea. Alguma ação acaba sendo realizada quando se identifica que tem isso. Nós temos inúmeras rodovias que há fluxo considerável de pedestres, né, em que, por vezes, as pessoas trabalham num condomínio, num residencial de um lado da pista e chegam para o trabalho pelo outro. Né? Então, você nessas rodovias, você não tem como é alguma situação um tanto pontual, você não tem ali uma passarela implantada, mas você tem um sistema de redução de velocidade, você se depara, por vezes, com a fiscalização eletrônica de velocidade com equipamentos portáteis, né? Então tem todo um aparato e a própria estrutura, seja do poder público, quando a rodovia lhe pertence, ou quando ela é entregue à concessão, que é feito para minimizar os riscos, porque independentemente da esfera, todo integrante do Sistema Nacional de Trânsito tem como obrigação prestar um trânsito seguro e trabalhar pela preservação da vida. Então, se você identifica um ponto que é um tanto quanto complicado em matéria de segurança para pedestres, ou mesmo para outros condutores, um estudo precisa ser elaborado para que você venha reverter essa situação, né? O objetivo sempre principal, as pessoas pensam em trânsito como algo que é feito para gerar renda, lentidão, né? Não, pelo contrário, o objetivo principal que existe no Código de Trânsito Brasileiro é a preservação da vida. Então, esses estudos são necessários e, em alguns casos, extremamente importantes e urgentes de serem realizados, para evitar que as pessoas venham ter a vida ceifadas ou até mesmo passar de uma condição de ficar completamente inválido em função do sinistro de trânsito. Tem uma pergunta aqui, ou uma afirmação, na verdade, do Martins. Ele é caminhoneiro, só que ele está falando da situação de ônibus, né? Que foi o que aconteceu em Paulínia agora, né? Que uma senhora aí, o ônibus passou por cima da perna dela, porque ele diz o seguinte: quando você deixa um passageiro, fecha a porta, liga o pisca para a esquerda, o pisca, no caso, a seta, né? E alguém que está olhando o retrovisor esquerdo para sair do ponto. Não tem como ver se alguém caiu. Então, nesse caso, qual seria a solução? Teria que esperar um momento a mais para conseguir se certificar, porque é a questão do ponto cego. Isso é uma fatalidade, Renato, ou pode ser evitado? A gente tem, como eu falei no início, né, cada caso é um caso, precisa ser avaliado os fatores de risco e todo o comportamento existente. O ideal, de fato, mesmo, é que sempre se tenha uma certeza que aquela pessoa que desceu do veículo já não está próxima a ele, ou que não há um risco em relação a você colocar o veículo em movimento. Nós temos em veículos de grande porte a questão do ponto cego, como você bem observou, né, alguns veículos, até em alguns países, na Inglaterra, por exemplo, já tem caminhão tendo a altura da sua cabine mais baixa, ou então os vidros laterais descendo até praticamente ao assoalho do veículo, para que permita você visualizar se tem um ciclista, se tem um pedestre, se tem um motociclista parado ao lado do veículo, justamente em função dessa questão do ponto cego. Então, você, quando trata de um transporte coletivo ônibus muito grande, tem que ter essa avaliação, né? De repente, antes de colocar o veículo em movimento, cercar-se de que todas as pessoas aí no entorno não estão em situação de perigo. Se não há uma aproximação de ciclista, se não há uma aproximação de um motociclista, né? Então, assim, a precaução, a prevenção sempre, ela caminha junto com o trânsito seguro, né? A gente não pode acreditar que tudo vai ocorrer da melhor forma possível. Às vezes, mesmo você adotando os padrões de segurança mais elevados, a coisa pode acontecer. Então, sempre um excesso de zelo nunca é demais, né, nessas situações de desembarque. Às vezes, no próprio veículo da gente, né, hoje é tão comum um veículo de 4 portas, às vezes você para o carro no local para descer, o passageiro do critério já quer abrir a porta e sair correndo, né, para descer. E é um risco muito grande, ele tem que esperar o condutor do veículo dizer, pode abrir a porta, ele vai olhar pelo retrovisor. Então, independentemente do tamanho do veículo, do porte,
se é um veículo comercial ou não, a prudência por parte do condutor, as atitudes de preservação da vida dele e dos demais é necessário para que a gente tenha, assim, a segurança de todos os usuários. Exato, para ter a segurança tem que ter a responsabilidade de todos, inclusive dos pedestres. Quero agradecer aqui pelas colocações do Renato Campestrini, que é especialista em trânsito, porque foi um fim de semana muito triste, mas a gente tem que saber também que todos têm a sua parcela de responsabilidade. Renato, muito obrigado pela entrevista, por se disponibilizar a conversar com a gente mais uma vez. Uma boa tarde. Eu que agradeço, e é isso que você falou, mas a responsabilidade de todos, né? Os órgãos competem gerir e nós que estamos nas vias públicas, fazer o trânsito ser mais seguro. Estou à disposição sempre, um abraço a todos. Obrigado, um abraço, 3 em ponto. Vamos para o Repórter CBN, daqui a pouco outras notícias aqui da região no estúdio CBN, você continua participando com a gente.